Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Mais uma vez estamos aqui reunidos sob o patrocínio da RB Marketing Político, mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão e a intenção de esclarecer dúvidas jurídicas que eventualmente vocês tenham na sua vida particular, né, na sua vida social, na sua vida familiar, né, na sua vida de coisas relacionadas à herança, de coisas relacionadas à propriedade, enfim. Muitas são as pessoas que têm problemas jurídicos, acham que provavelmente nem é um problema jurídico, acham que é uma desgraça familiar, ou uma desgraça social, enfim, que a vida dele não tem jeito. E aí o que acontece? Eles começam a perguntar para vizinho, para parente. E assim, né, conselho, todo mundo gosta de dar, né? E conselho errado, então, é o que mais existe por aí. Então, acontece muito de pessoas que não são advogadas, que não vivem no mundo jurídico, que são leigos no assunto, começam a palpitar. E, de certa forma, convencem as pessoas, convencem você, que está nos assistindo, a nem procurar um advogado. Não, isso não dá em nada, é besteira, não vai atrás não, tal. Enfim, esse programa pode, então, de forma absolutamente gratuita, esclarecer esse tipo de dúvida que o mau conselho disse para você não procurar, não ir atrás. A frase que usa é: não vai atrás disso, não. Não vale a pena. Quem disse? E você vai continuar vivendo com esse incômodo que, por vezes, dura a vida inteira. Um incômodo jurídico, muitas vezes simples de resolver, que vira uma mágoa profunda, e essa mágoa vai acompanhar você o resto da vida e te fazer muito mal. Mal até físico. Muitos não sabem disso. Mas a mágoa, a preocupação excessiva, causa muitos problemas físicos, né? Por exemplo, eu sei que não tem nada a ver com a área jurídica, mas é cientificamente provado, segundo um artigo que eu li, artigo de uma revista séria, um artigo científico que provou, em vários países do mundo já, que a mágoa é uma das principais causadoras de câncer. Sabiam disso? Então, por exemplo, tem muita mulher que tinha um companheiro ou marido, normalmente companheiro, né? Companheiro no sentido de que viviam juntos. E muitas vezes assim: não, você está morando no meu terreno, eu não tenho nenhuma obrigação de sustentar teus filhos, você não tem direito a nada. Se pedir pensão para mim, eu não ajudo mais, eu sumo, eu peço a guarda. E normalmente essa mulher passa o resto da vida nutrindo, primeiro é raiva, segundo é medo, porque tem muito companheiro, muito marido, ou ex-marido, ou ex-companheiro nesse caso, né, que ameaça a mulher ou a ex-mulher. Né? E diz que se ela entrar na justiça, ele vai fazer, vai acontecer, vai bater, vai fugir com as crianças, vai pedir a guarda das crianças na justiça. Por quê? Porque ele é todo poderoso, ele tem dinheiro, né? Ele paga o aluguel, e ela passa a vida inteira guardando essa mágoa, sem procurar os seus direitos na justiça. E fica a vida inteira, embora sem marido, dependente do ex-marido, passando pela humilhação de ligar todo mês, porque não tem pensão alimentícia, não tem alimento fixado pelo juiz, capaz de levá-lo preso.
Então o que acontece? Ela liga e fala, olha, preciso fazer mercado esse mês. Olha, o Zezinho está precisando de um tênis novo, o pé dele cresceu. Olha, precisa de roupa, as crianças não têm mais roupa. Enfim, passa a vida inteira nesta humilhação de ter que pedir dinheiro, que nem sabe se vai receber, porque muitas vezes o fulano, não, agora eu estou desempregado, agora, muitas vezes até esse fulano arruma uma nova companheira, tem um outro filho, então agora eu tenho um outro filho, eu não posso mais ajudar, ou vou ajudar pela metade, tipo assim, se vira, a vida é sua, você que sabe, mas se entrar na justiça já sabe. Eu tenho até uma casa com uma nova companheira, eu vou trazer as crianças para cá, vou brigar com isso na justiça. E ela acredita. E vizinho, ou mesmo parente de pouca cultura, ou mesmo sem vergonha mesmo, olha, é melhor não brigar, acho melhor você não brigar. E ela vai passar o resto da vida com essa mágoa muito grande. Para você que está nessa situação, entenda isso. Se você não estiver bem de cabeça e de saúde, você não vai conseguir ajudar seus filhos, não vai conseguir criar os seus filhos, não direito. Procure os seus direitos. Procure o fórum do seu município. Lá tem advogado de graça. Lá eles indicam para vocês advogado de graça. É obrigação do Estado atender você com advogado gratuito. É a famosa defensoria pública. Todo município do Brasil é obrigado a fornecer orientação jurídica e advogado gratuito para quem procurá-lo. Mas é preciso que você procure. Mas se ainda assim está com vergonha, não tem problema não. Está assistindo nosso problema? Passa, pergunta para a gente atende, a gente esclarece, a gente orienta. Pode ser, é evidente, ninguém tem obrigação de saber de tudo, muito menos eu. Não é nem obrigação, nem tenho a pretensão de saber de tudo. Então, para você que está com esse problema, liga para a gente. Se não puder resolver, pela mensagem que você nos mandar, não puder resolver ou esclarecer na hora, por não conhecer a matéria, não fica chateado, não. Chateada ou chateado. Na semana seguinte, no programa seguinte, eu já fiz a lição de casa e vou ter uma resposta para você. Tá bom? Basta nos procurar, basta enviar suas mensagens aqui para o programa, que a gente tem enorme prazer de responder ao vivo. Esse programa é ao vivo. Por isso é que se a pergunta for muito complicada, eu vou responder só na semana que vem. Mas até hoje, graças a Deus, todas as perguntas que fizeram durante o programa, eu consegui responder. Só para provar para você que aquilo que muitas vezes incomoda bastante, você acha que não tem solução? Tem, na verdade, uma solução simples. É para isso que esse programa existe. E para que ele continue existindo, eu preciso que você, que nos assiste, mande a sua observação. Converse comigo através da tela. Converse comigo através do programa. Porque se ele vive para responder dúvidas jurídicas no ar e ao vivo, sem dúvidas e sem mensagens, o programa deixa de ter razão de existir. Significa que a população que nos assiste, e nós passamos de 1,5 milhão de pessoas que nos assistem, significa que esse 1 milhão de pessoas não tem mais problema. Não tem mais, não, desculpa. Não tem problema. Eu acho quase impossível, no universo de 1,5 milhão de pessoas, vocês não terem problema. Tem, e estão com vergonha de perguntar, ou acham complicado demais, ou tem vergonha de escrever. Tem gente que tem vergonha de escrever. G. Oliveira, boa noite, TV Online. Boa noite, G.
Obrigado aí por mandar uma mensagem. Justamente isso que a gente está falando. Está vendo? Olha, vocês estão nos assistindo. Essa interação entre o público e o nosso programa é que me faz ter força para continuar o programa. Mas vocês precisam interagir comigo, senão esse programa acaba, tá bom? G. Oliveira, verdade, a mágoa é um sentimento que causa muitas feridas. Então, G, eu estava falando aqui que não é só a ferida, aquela ferida psicológica, sabe? Aquela ferida de sentimento, aquela ferida enfim, de vida. Não, não é isso, não. Eu estava dizendo aqui que a mágoa é um sentimento que provoca câncer. Isto está cientificamente comprovado. Está muito comprovado. E quem daqui, quem de nós, quem nunca, como diz um filho meu, quem nunca aqui não tem uma mágoa profunda ou uma mágoa que nunca curou, né? Se a mágoa fosse fácil de curar, a depressão não existia. Ou se todo mundo que tem mágoa e não trata, quisesse se tratar, era melhor o governo colocar fluoxetina, que é o remédio que se dá para depressão, na caixa d'água, ou na Sabesp, já põe na água já, de tanta gente que toma remédio para depressão. Roberto Ferreira, boa noite, patrão. Boa noite, doutor Paulo, meu grande advogado e irmão. Tem um ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigado pelo seu desejo. Obrigado por, apesar de ser dono da TV Online, apesar de estar com o burro na sombra, que não sabe mais trabalhar na vida. Muito bom saber que você ainda teme me manter no programa e, o que é pior, nos assiste. É para fiscalizar, viu, gente? Assiste para fiscalizar. Se eu pisar na bola aqui, eu levo uma bronca e sou demitido, viu? Mas que bom que o patrão nos segue aqui. Estou sendo vigiado, mas estou feliz com o acompanhamento dele e com a assiduidade com que ele assiste o nosso programa. É muito bacana isso. Traves, boa noite, Traves. Mais um amigo nosso que nos acompanha toda semana. Bom te ver novamente, Traves. Boa noite, doutor Paulo. Sei que temos aprendido muito, realmente, de agradecer pelo seu excelente e grande trabalho e pela equipe da Cidade Ativa Online, TV Online. Traves, é verdade, a equipe da TV é uma equipe sensacional, uma equipe abnegada, uma equipe que trabalha muito, que busca resultados, nossa, sem palavras o meu agradecimento para essa equipe, viu? Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Então, gente, é aquilo que eu estava falando, mandem as suas dúvidas. Enquanto, Rebeca Vargas, boa noite, doutor Paulo. Minha mãe, interessada em comprar um apartamento que está arrolado num processo de divórcio litigioso. Como ter segurança jurídica de posse e propriedade neste caso? Obrigada. Muito bem, Rebeca. Vamos por partes. A tua mãe está interessada num apartamento que está dentro de um processo de divórcio litigioso. Muito bem. Se a mulher e o marido que estão se divorciando concordarem em vender, eles podem vender, mesmo antes de acabar o divórcio. Eu vou tentar explicar em português. Eles não precisam necessariamente vender dizendo que 50% vai ficar para cada um. Ou seja, metade para um, metade para outro. Não é isso. Eles podem concordar em vender para sua mãe e deixar a briga do percentual da venda, se é 50, se é 30, se é 20, se é 80,
se é 100% para um só, ficar para a decisão do juiz na ação de divórcio. Então, falando de novo para me tornar claro, enquanto está rolando a ação de divórcio, o casal, em concordância, vende para sua mãe, deposita o dinheiro em juízo e o juiz vai determinar quem deles vai ficar com que parte desse apartamento. Se é meio a meio ou se é diferente de meio a meio. Se a sua mãe fizer isso com o casal, ela tem segurança jurídica, inclusive da posse, porque já a venda foi efetiva. Tá bom? O juiz pode até homologar. Agora, se tua mãe, interessada no apartamento, quiser comprar neste momento, enquanto dura a ação de divórcio, de uma só da parte, ou da mulher, ou do marido, que estão se separando, eu oriento para que não faça isso. Não faz, não. O risco é muito grande. Porque assim, primeiro, ela estaria comprando só 50%. Pior ainda, estaria comprando 50% dos direitos relativos a uma propriedade que pertence ao casal. Entendeu? Várias são as hipóteses. Tua mãe precisa conversar com quem ela manifestou esse interesse. Vamos dizer que ela está interessada em comprar o apartamento da amiga dela que está se separando. Né? Então, assim, o conhecimento dela, dessa amiga, é preponderante nesse caso. Ela tem que saber. Primeiro, a amiga e o marido compraram esse apartamento junto. O que eu quero dizer com isso? Compraram já casados. Ela tem que perguntar para essa amiga: vocês fizeram pacto antinupcial? Vocês são casados em regime legal, ou regime de separação, ou regime de comunhão? Como é que é? O regime legal é comunhão parcial de bens, ou seja, do dia do casamento para frente, tudo que eles comprarem pertence aos dois. Se a situação for essa, ela até pode comprar 50% do apartamento, vai estar comprando 50% do apartamento, não vai estar comprando o apartamento inteiro, não. E digo mais, nem vai poder forçar o marido a vender a parte dele. Pior ainda, pelo mesmo preço que comprou da amiga. Ela comprou da amiga por 50, metade do apartamento. E o cara vira para ela depois do divórcio e fala: não, mas a minha metade eu não quero 50, eu quero 100. E aí? Tá certo? Então, assim, depende do regime do casamento, mas se não tem a concordância dos dois para vender, eu espero que sua mãe não faça isso. Agora, se os dois quiserem vender para ela, mesmo durante a ação de divórcio, pode vender, não tem problema nenhum. Tá bom, Rebeca, Rebeca, se você não entendeu, manda um alô aí, por texto, pela mensagem, mas eu acho que eu consegui cobrir as hipóteses. Tá bom, Rebeca? Doutor Paulo, boa noite. Assistindo o programa aqui de Lisboa, Portugal. Gratidão pela brilhante defesa que fez na minha ação. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Elogio suspeito, né? Elogio suspeito de quem utilizou o meu trabalho profissional, que é parceira do escritório, é uma ação que ela estaria envolvida, e, enfim, fiz uma defesa, ela está elogiando, obrigado. Uma questão importante para a região, com essas chuvas e queda de energia, muito equipamento elétrico tem queimado. De quem é a responsabilidade de indenizar e como proceder? Doutora Ana, obrigado pela pergunta. E é um caso que tem acontecido mesmo. Aconteceu na minha casa há muito poucos dias.
a distribuidora de energia elétrica que fornece energia lá para o condomínio onde eu moro, um dia acabou a energia. Na hora de voltar a energia, ela depois de sei lá quanto tempo, umas 3 horas, ela acendia a luz, demorava 1 minuto, 1 minuto e meio, apagava, acendia de novo imediatamente, apagava, ficou nessa toada bem uns 10 minutos. Nesse dia eu perdia um micro-ondas, muito caro, e 2 no-breaks. No-break é aquele aparelho que não desliga a energia dos equipamentos que estão sendo utilizados durante a falta de energia, durante a falta de luz. Por X tempo, 20 minutos, meia hora, dependendo da potência, da capacidade desse no-break. Mas o micro-ondas que eu tinha em casa era um micro-ondas que era um misto. Era forno elétrico e micro-ondas, de uma linha chamada linha gourmet da Brastemp. Custou caro para burro. Há 3 anos atrás eu paguei nada menos do que mais de R$5.000 nesse micro-ondas. E queimou. Mandei fazer um laudo na assistência técnica e vou cobrar da distribuidora de energia elétrica. E aí é um ponto importante, bacana isso. Bacana a lembrança de tocar nesse assunto. Por quê? Porque se você vai reclamar com a Enel ou com qualquer outra distribuidora de energia, a primeira resposta deles é: ah, não, precisa... no site deles está orientando, não, você tem que chamar um técnico da Enel, a Enel vai mandar um técnico na tua casa para avaliar se esse aparelho teve problema por conta de diferenças na voltagem, sei lá, da distribuição elétrica. E claro que eles vão para lá, são funcionários da Enel, vão dizer: não, esse equipamento deu pau ou deu problema, não foi por culpa da energia, não. Isso deve ter ligado errado na tomada. Eles começam a inventar. Isso é sempre assim. Então não dê bola para isso. O importante é você guardar o protocolo que você fez quando ligou ou mandou mensagem pelo WhatsApp para a distribuidora de energia. Guarda o protocolo e guarda a data. E leva num lugar que seja assistência técnica ou esses lugares que consertam aparelhos elétricos e pede um laudo, para que esse laudo explique por que o aparelho queimou, parou de funcionar. Normalmente eles vão dizer isso: olha, queimou por causa de temperatura, de voltagem excessiva, enfim, torrou. No caso do micro-ondas lá, a assistência técnica da Brastemp fez um laudo dizendo que a diferença de energia que entrou simplesmente torrou a tal da placa. Que placa que é, não sei. Mas é aparelho que tem um monte de eletrônico dentro, deve ser a placa eletrônica, a placa que, enfim, que comanda o aparelho. E a assistência técnica diz: não vale a pena consertar, porque a placa custa quase sempre muito próximo do valor do aparelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir indenização para a distribuidora de energia, e eles vão dizer não, eu vou ter que entrar com a ação. Essa ação, gente, a gente entra no juizado de pequenas causas. Não precisa nem de advogado para isso. Ou, se você quiser, é melhor procurar um advogado, sem dúvida, porque aí você tem sua defesa com o advogado que você escolheu. Se você não tiver dinheiro, pode procurar um advogado, como eu falei no início do programa. Todo município do país é obrigado a fornecer, todo fórum desse país é obrigado a te atender e te fornecer um advogado gratuito. E esse tipo de coisa está dentro de uma lei que chama-se Código de Defesa do Consumidor. Não é você que precisa provar que o teu aparelho queimou por
causa de problemas da distribuidora de energia elétrica. Ao contrário, a distribuidora de energia elétrica é que vai ter que provar, através de um laudo sério, que não foi ela quem provocou a queima do aparelho. Entendeu? É o que a gente chama tecnicamente de inversão do ônus da prova, ou seja, todo mundo aprendeu desde criança. Em juízo, tudo que você disser em juízo tem que ser provado. No que se refere ao consumidor, não. Porque imagina você, humilde habitante, né, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu vou falar só de São Paulo porque eu só conheço a Enel aqui, que é a maior. Tudo era Eletropaulo, né? Hoje tem até algumas outras aí, mas enfim. Imagina você brigar com uma gigante dessa, né? Você vai lá humilde, sem advogado, na justiça gratuita, juizado de pequenas causas. Aí entra lá um bando de advogados contratados a peso de ouro por essa gigante chamada Enel, Eletropaulo. E como é que você vai se defender? Você fica desse tamaninho assim. É o que esta lei nasceu por causa disso. Nasceu por causa da chamada hipossuficiência do consumidor frente aos grandes conglomerados comerciais, aos grandes conglomerados de prestação de serviço essencial, fundamental, como é o caso da energia elétrica, como é o caso da água, da Sabesp. Imagina você brigar sozinho com a Sabesp. Imagina receber em casa uma conta de água de, sei lá, a vida inteira passa pagando em torno de 50 a 70 reais uma conta de água. Aí vem uma conta de 1.200 reais, mas você vai combater um negócio desse. Para isso existe o Código de Defesa do Consumidor, que inverte o ônus da prova e basta que você diga, olha, minha conta de energia era tanto, agora vem tanto. Meu aparelho estava funcionando nesse dia, agora não está mais. Então, se você mantenha o aparelho quebrado, para qualquer eventualidade de análise técnica, mantenha o protocolo que você fez a reclamação, tanto a reclamação de falta de energia como a reclamação de quebra do aparelho, e entra na justiça, tá bom? Importante guardar o protocolo com a Enel, a data e a hora da chamada, sim, claro, é o que eu estou acabando de dizer aqui, doutora Ana Paula. É muito importante ter em mãos o protocolo da chamada, que eles são obrigados a dar. Também não esquecer que, se for uma chamada de voz, a empresa tem a obrigação de gravar esta chamada. Mas se você não lembrar, você mesmo, ao telefonar, pode botar no teu aparelho lá a função de gravar a chamada. Então você tem a chamada gravada desse dia que você fez na Companhia de Energia Elétrica. Entendeu? Você só precisa provar que tem o protocolo, só precisa provar que reclamou. O resto a justiça vai fazer. Tá bom? É muito bom. E realmente nós estamos entrando nos períodos de chuva aí. Como aqui, tanto onde eu moro, como onde é gravado o programa, na Grande São Paulo, numa área, graças a Deus, privilegiada, uma área com bastante mata nativa ainda, muita árvore, muito arborizada. Durante a época de chuvas, é comum as árvores caírem por sobre os fios de energia. É comum acabar a energia porque caiu uma árvore em cima do fio. Isso é culpa da distribuidora? Muitas vezes vão dizer, não, porque é época de chuva. Não é mentira, gente. Eles têm a obrigação de manter a área por onde os fios que distribuem energia passam limpas. Sabe quando você passa na rua e vê aí uma equipe da Eletropaulo
podando árvore e tal, não sei o que. É isso que eles têm que fazer durante o período seca, para não acontecer tudo isso durante o período das chuvas. Porque também, se você passa muito tempo, ou todo dia acaba a luz, mais de uma vez ainda, tem casos aqui nessa região onde eu moro, tem casos em que a energia cai 2, 3 vezes por dia. Por causa de vento, por causa de chuva, sempre tem uma desculpa. Isso também dá direito à indenização. Por danos morais, muitas vezes. A gente acha que é brincadeira, mas tem muita gente que vive de aparelho eletrônico. É verdade, tem gente que fica doente em casa. Eu tive um caso, não muito antigo, de uma mãe que tinha um home care, né? Quer dizer, o filho dela era tratado, dependia de máquina para respirar, dependia de um monte de coisa dentro de casa. A energia acaba, a pessoa corre o risco de morrer. Né? Pessoas com asma, por exemplo, sem energia, fica nervosa, dá crise, precisa ter oxigênio. Maquininha elétrica. Né? Máquina de inalação. Sem energia, como é que vai inalar? Muitas vezes um bebê que precisa disso, constantemente. Pode gerar até morte. Quanto mais, né? Por falta de energia. É muita injustiça, né? Tem uma lenda aqui na região que diz o seguinte, não precisa chover não. Se o cachorro fizer xixi no poste, a energia acaba. Aqui na região é assim. E eu garanto para todos vocês que estão ouvindo que muita gente está nos assistindo passa pela mesma situação. Bom, gente, o ponto aqui na orelha está o pessoal do estúdio, o pessoal por trás do programa, que faz o programa acontecer, os técnicos, estão desesperados aqui mandando eu fazer o nosso intervalo, tá bom? A gente volta rapidinho, até já. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral. Oratória. Perfis de redes sociais. RB Marketing Político, estratégia de campanha eleitoral. Telefone 11 99903 8834. Estamos aqui de volta com o Direito do Povo, o programa que tem a pretensão, e é mesmo uma pretensão, de esclarecer as dúvidas jurídicas que vocês mandarem para a gente aqui, tá bom? É um programa pretensioso, é ao vivo, por isso eu peço desculpas antecipadas, caso eu não consiga responder a pergunta, que são as perguntas que são feitas.
né? Até agora, graças a Deus, a gente conseguiu, mas não se sabe, né? Nunca se sabe. Ellen Soares, sempre com bons ensinamentos. Boa, doutor Paulo. E a todos, a todos da TV. Obrigado, Ellen. Boa noite para você, obrigado por estar nos seguindo, obrigado por estar interagindo com a gente novamente. Eu sei que você já esteve aqui no nosso programa, fazendo as suas observações, cumprimentando a gente. Eu fico muito agradecido de saber que você nos assiste sempre, viu? Muito obrigado, Ellen. Lúcia de Muso, boa noite, doutor Paulo. Bom trabalho, abraços. Outro para você, Lúcia. Boa noite e outro abraço bem carinhoso para você, viu? Continue aí nos assistindo. Eu gosto muito que toda semana, até agora, se não me falha a memória, toda semana você participou do nosso programa, mandou aí os teus cumprimentos. Camila Souza. As perguntas, muitas vezes, são difíceis de falar ao vivo, doutor Paulo. Conheço muitas pessoas que aqui em Itapecerica têm problemas, mas não fala porque tem vergonha. Ou tem medo de mandar erradas palavras ou perguntas. Beijos. Camila, é verdade isso, mas não se preocupe, sabe? Porque assim, escrever mensagem no celular ainda é um tormento. Para mim é um tormento. Começar que tem corretor ortográfico. Então, às vezes a gente quer dizer Maria, sai MR, sai Márcia, sai Margarina, sai qualquer outras coisas, entendeu? Então, assim, não tenham vergonha, porque a gente sabe e entende que correção de palavra errada hoje em dia não é mais problema. Porque o próprio aplicativo escreve uns absurdos para a gente. Outra coisa, fui professor de faculdade, enfim, mais de 20 anos. Então eu aprendi a ler pergunta. Aprendi a ler pergunta. Hoje em dia, inclusive nesse programa, vem tudo assim, né? Feita pelo computador, letra de forma, ótimo. Eu passei 20 anos da minha vida tentando entender e aprendendo a entender e a traduzir provas escritas manualmente, né? Então não se preocupe. O que não pode acontecer, como você está falando, Camila, é as pessoas terem vergonha de perguntar. Se tem vergonha de perguntar, não põe teu nome. Simples. Fala que é João, aqui é João. E faz a pergunta. Aqui é Maria. E faz a pergunta. Não põe sobrenome, não põe nada. Sabe por quê? Porque eu garanto que, como você, tem muitas pessoas com as mesmas questões, com a mesma pergunta. E o que é pior, com a mesma vergonha de perguntar. Então, não precisa botar sobrenome. Viu, Camila? Fala para essas pessoas que são suas conhecidas que elas podem perguntar e não botar o sobrenome. Aí, como ninguém vai saber que é ela quem está perguntando, ela pode perguntar sem problema nenhum. Claro, né? Não adianta nada colocar Maria, mas dizer, olha, o meu irmão, José de Souza, né? Ou minha tia, Catarina de Almeida, está com um problema assim, ou me falou tal coisa. Aí sim, aí todo mundo vai saber que é você que está escrevendo. Inventa nome e coloca. Viu? Mas faz a tua pergunta, não tem problema nenhum. Henrique Dias, não perco sua programação. Abraço, doutor. Obrigado, Henrique. Eu sei que você não perde. Toda semana eu te vejo aqui e tenho muito orgulho disso, viu, Henrique? Muito bom saber que tem gente que nos acompanha. Estela Gabriela, boa noite, doutor Paulo. Parabéns pela programação. Muito obrigado, Estela. Obrigado mesmo, de coração.
Estela também é uma que nos acompanha sempre. Enfim. Bruno, boa noite, doutor Paulo. Parabéns por passar seus conhecimentos adiante. Eu que agradeço, Bruno. O Bruno também, ele tem programa aqui na TV online, né? E faz programas aqui, em outro dia, em outro horário, graças a Deus, porque eu tenho certeza que ele é mais novo, mais bonito, mais articulado, e o programa dele tem muito mais audiência que o meu. Então, se ele pensar em mudar para quarta-feira, eu estou morto, estou frito, o programa já era. Obrigado, Lúcio. Maria Nunes, boa noite, muito obrigado pela sua aula online. Que é isso, Maria? A pretensão aqui não é dar aula, não. A pretensão é esclarecer as dúvidas de quem nos procura aqui pelo programa. Vicky, olá, Vicky, buenas noches. Para usted também. Doutor Paulo, acá em Chile, há uma maná faleceu. Uma maná, minha irmã, eu vou tentar ler traduzindo, porque fica mais fácil para todo mundo, porque meu portunhol é horroroso. Uma irmã faleceu e quer hacer documentação no Brasil. Quedar-se neto. Olha, muito bem. Se a mãe faleceu e a avó quer ficar com a neta, aqui no Brasil, assim também no Chile, eu tenho certeza que a avó que quer ficar com a criança, talvez vá concorrer com o pai ou com a família do pai. Mas certamente ela tem o direito de pedir para ficar com a guarda da criança. Aqui no Brasil chamamos guarda do neto. Muitas vezes o viúvo ou o pai que perdeu a companheira e deixou um filho pequeno, muitas vezes não tem condições de cuidar. Muitas vezes a família desse pai também não tem condições de cuidar. Ela pode, essa avó que quer a neta, pode querer disputar, a neta ou o neto, pode querer disputar com a família do pai. Mas que tal fazer como se tem feito aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a lei criou um instituto chamado guarda compartilhada. Essa guarda compartilhada pode ser compartilhada entre os pais que estão separados, mas por que não compartilhar entre pai e avó? Por que não compartilhar entre todos? Entre avós paternos e maternos e também com o pai. Ou se a criança for órfã de pai e mãe, os avós podem compartilhar a guarda. O que significa compartilhar a guarda? Morar um dia numa casa, outro dia no outro? Não. Pode ser tempos decididos. Uma semana na casa de uns avós, outra semana na casa de outros avós. E as decisões importantes para essa criança serem compartilhadas, divididas, isto é, tomadas as decisões em consenso. Tudo na regra, aqui no Brasil é uma regra legal que favorece o princípio do que for melhor para a criança. Aqui no Brasil nós temos uma lei que foi convencionada a chamar de Instituto da Criança e do Adolescente. Esta lei obriga o pai, a mãe, os avós e principalmente o Estado brasileiro a fazer o que for
no melhor interesse da criança. Tá certo? O Instituto da Criança e do Adolescente, aqui no Brasil, vigora esta regra, que é um princípio legal. Sempre o juiz, promotor, mãe, pai e avô são obrigados a atender o melhor interesse da criança, ou seja, o interesse da criança está acima dos quereres do pai e da mãe, os quereres dos avós, os quereres do juiz ou entendimento unilateral do Ministério Público, do juiz, seja de quem for. Não é? Nos fóruns aqui do Brasil, nós temos sempre um serviço de psicologia e assistência social, que é um pessoal muito sério, um pessoal muito técnico. E eles é que vão dizer para o juiz, para o promotor, para os pais, para os avós, o que eles consideram melhor para a criança. Ou seja, psicólogos treinados, assistentes sociais treinados, que fazem isso todos os dias, eles têm, sem dúvida, uma experiência muito legal, uma experiência diária. Todos os dias eles entrevistam crianças, pais, avós, entrevistam casos complicados de disputa de guarda de crianças, que muitas vezes gera uma discussão que quem acaba perdendo é a criança. Seja porque houve a discussão, seja porque presencia a briga entre pai e mãe, a discussão entre avós, entre mãe e avô, pai e avós maternos. Olha, é uma confusão danada. Esse pessoal ouve todos os dias, não um caso só, muitas vezes 2, 3, 4 casos por dia. Eles atendem na qualidade de profissionais treinados, de psicólogos e de assistente social. O juiz tem obrigação de atender a opinião profissional desses profissionais do Estado. Por quê? Porque eles vão, por lei, dizer como é que se fará para atender o melhor interesse do menor. Aqui no Brasil é assim, Vicky. Espero que no Chile, cuja legislação eu não conheço a respeito, espero que aí funcione isso. Mas a dica é, por que não compartilhar a guarda? Não precisa haver lei para compartilhar a guarda, basta consenso, basta bom senso da família. Muito sucesso em sua em sua programação. Muito obrigado, Vicky. Espero ter matado a sua curiosidade aí, né? Mas fica valendo o bom senso, viu? Direito, eu já disse aqui, a ciência do direito, ela não depende da lei. Ela depende mais do bom senso do que da lei, né? Temos na rua do condomínio 3 postes que estão quase caindo. A quem devemos solicitar a reparação antes que os postes caiam e causem uma fatalidade. Situação em Cotia, próxima ao CT de São Paulo. Doutora Ana Paula Barra. Muito bem. Para surpresa de muita gente, todo mundo passa e fala, poste é responsabilidade da Eletropaulo ou da distribuidora de energia elétrica. Não é. Poste é responsabilidade da prefeitura. Eu também não sabia disso até algum tempo atrás. Para surpresa minha, os postes são de responsabilidade da prefeitura. Ora, se o poste é responsabilidade da prefeitura, a colocação do poste, a manutenção também é. Porque assim, a prefeitura não bota isso de graça, não. Ela cobra quem usa o poste. Então, a Eletropaulo, além da energia elétrica pura e simples, tem um monte de coisa que ela cobra lá, na conta de energia. Pode ver lá.
E ela cobra, inclusive, o custo da distribuição. Dentre os custos dessa distribuição, seguramente, eu não entendo, não sei, mas seguramente está o custo, o aluguel da utilização desse poste para a prefeitura. Então, se o poste está caindo, a prefeitura tem obrigação de ir lá e reparar esse problema ou trocar o poste. Então, você pode denunciar no Ministério Público, pode fazer uma denúncia na prefeitura. É como buraco na rua. Você liga para a prefeitura, o poste está caindo, liga para a prefeitura, é a mesma coisa. Tá bom, gente? Jaqueline, boa noite, doutor Paulo. Abraços de Portugal para toda a equipe do Cidade Ativa Online. Muito obrigado, Jaqueline. Mais uma pessoa que nos acompanha de Portugal. Muito obrigado. Fico muito... Em Portugal a gente tem uma galera. Falta uma aí. Eu acho que ela chama... Ah! Acabei de dizer que faltava você, Stefani. Que toda semana nos manda um oi aqui aí de Portugal. Se não me falha a memória, de Porto. Se não me falha a memória, você está na cidade do Porto, é isso? Acho que sim. Muito obrigado novamente por nos conectar, por se conectar com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Muito legal. E tem o pessoal de Angola também que nos acompanha. Hoje, curiosamente, ninguém ainda de Angola se manifestou, mas Angola e Portugal, né? Estão me falando aqui, vocês me desculpem, mas que uma pessoa de Angola já se manifestou hoje. Bacana isso. O Traves, é verdade. Estão me falando aqui o Traves. Traves, desculpa, viu? Você não falha nenhum programa e desculpa. Eu tinha esquecido que você é de Angola. Gabriela, boa noite, doutor Paulo. Sucesso com a programação. Eu que agradeço, Gabriela. Muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar, viu? Fico bastante agradecido. Então, gente, chegou a hora, Ana Paula, não tem como sair sem sobrenome, doutor. Ao logar no YouTube aparece seu nome. Então tá. Desculpa aqui a ignorância, né? De quem é um expert em tecnologia, né? Eu, de fato, vocês não sabem disso, mas lá em casa, em vez de pipoca, eu como chip. De tanto que eu conheço tecnologia, para vocês terem uma ideia. Mas, infelizmente, assim, se não dá para... Inventa um pseudônimo, cria uma entidade falsa aí no YouTube para colocar mensagem para a gente, né? Depois do programa você desliga, tira a identidade falsa, tá bom? Gente, o programa chegou ao fim, infelizmente, adoro ter esse papo com vocês aqui, é muito gostoso levar esse programa, interagir com vocês. Por isso eu peço para vocês continuarem a interagir com a gente e principalmente mandarem as suas dúvidas, tá bom? O programa existe para isso, para esclarecer dúvidas. Se as dúvidas não vierem, o programa deixa de existir, tá bom? Muito boa noite, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, um grande abraço. Cidade Ativa Online, a nossa TV online.
Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. John Lennon de outras estradas, Easy Rider, Dúvida e Eclipse, São Tomé das Letras. Olá pessoal do Japão Show! Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.